Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, que bom estar com você aqui, mais essa noite abençoada que o Senhor nos preparou para louvor da sua glória, um tempo de edificação na palavra, um tempo de graça do Senhor sobre nós, e eu quero agradecer pela sua vida, agradecer pela sua presença aqui comigo nesse momento da live da palavra. Quero orar junto com você, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida, colocando diante dele o nosso coração, também por outras situações que merecem a nossa atenção nesse tempo que nós estamos vivendo ainda de pandemia, que tem afetado tantas vidas. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Desde já, muito obrigado aí pela sua presença, sua companhia, sua atenção aqui ao que Deus tem preparado para colocar no nosso coração nessa noite através da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por esta noite na tua presença, pela bênção de termos vivido mais um domingo voltado do culto presencial e visto o derramar do teu poder, a palavra do Senhor fluindo em nosso coração. E agora, encerrando essa noite maravilhosa, nós temos a oportunidade de falarmos aos nossos irmãos e irmãs que estão também abertos para receberem a tua palavra. Nós queremos, Deus, antes orar por tantas vidas que estão neste momento necessitadas da intervenção do teu poder na sua saúde, na sua família, gente que está, meu Deus, enlutada pela perda que sofreu por conta dessa Covid-19, afetando tantas famílias, pessoas que estão nos leitos dos CTIs, gente que está aguardando vaga ainda para ser, Senhor, digna de um melhor cuidado para a sua saúde. Nós oramos pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate a essa pandemia, seus familiares sejam resguardados também em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes, oramos por essa nova etapa que se segue, Senhor, a expectativa de muitos na vacina ou nas vacinas que estão sendo oferecidas e daqui a poucos dias em nosso país já começará a ser também aplicada nas pessoas. Oramos para que o Senhor venha nos guardar de quaisquer efeitos colaterais danosos ao organismo, porque sabemos que em tempo recorde a ciência elaborou este antídoto, o que deveria, numa condição normal, levar pelo menos 3, 4 vezes mais o tempo que levou para ser produzida essa vacina. Oramos para que tu guarde, Senhor, a população mundial, para quem o Senhor tem um plano de salvação, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela situação financeira do nosso país, por neste novo ano que se inicia, as expectativas de muitos trabalhadores, pais de família, de serem realocados no mercado de trabalho. Ó Deus, seja a esperança do Senhor a força que mova o nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus, oramos neste momento pela palavra que será ministrada ao nosso coração. Fale, Senhor, a cada um de nós e nos abençoe nesta noite. Obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que está comigo através dessa live. Que a bênção do Senhor alcance a sua casa agora e os propósitos do seu coração sejam estabelecidos segundo a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Haja prosperidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo de número 10, versículos 36 a 39, ou melhor, versículo 35 a 39. Vamos ler a palavra? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Palavra do Senhor para o nosso coração. Aleluia. Depois eu mando um alô para você que está comigo, mando aí o meu abraço. Agora não dá para ler o seu nome aí na tela do meu celular, mas não vou me esquecer de você, não. Obrigado pela sua presença, sua companhia aqui. Em nome de Jesus. São 3 os versículos no Novo Testamento que fazem esta afirmação a respeito do justo que viverá pela fé. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e o texto lido da carta aos Hebreus no capítulo 10, 35 a 39. Especificamente no versículo 38. Mas a fonte desta afirmação profética está no livro de Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, já no seu tempo, cerca de 640 anos antes de Cristo, Abacuque falava a respeito da frouxidão da justiça, e uma das suas características durante o exercício do seu ministério foi a de não proferir nenhuma sentença contra Israel, apesar da sua indignação para com o próprio Deus por não punir Judá, a tribo remanescente do povo escolhido, pela prática de iniquidades. A indignação do profeta é confirmada nos primeiros 2 capítulos do livro, através do relato do seu diálogo com Deus, e o capítulo 3 fala da confissão do profeta a respeito da confiança e da alegria despertadas nele pela fé pessoal, mesmo num ambiente completamente dominado pela corrupção generalizada que via prosperar cada vez mais nos seus dias. Passados mais de 2660 anos, quando um homem sensível à voz de Deus se indignou com a postura iníqua de Judá, que podemos dizer sobre a realidade atual? Será que existe este remanescente fiel no tempo atual, depositário da autoridade profética em favor das coisas do reino de Deus? Será que existem ainda pessoas que se indignam com a manipulação da verdade e agem com ousadia e intrepidez condizente com o testemunho cristão, denunciando com coragem os usurpadores da fé, travestidos de líderes evangélicos, comprometidos com o sistema de governo injusto do mundo em favor de vantagens pessoais? Abacuque, no seu tempo, chamou a Deus clamou ao Senhor por justiça, e em resposta o Senhor lhe disse: o justo viverá pela fé. Isso significa que a nossa vida na igreja deve ser estimulada não pelo conceito de justiça e pelo simples fato de que o mundanismo, ele age dentro da igreja também. O mundanismo, tal como sistema opressor que governa o mundo, transformando o ambiente que deveria ser de comunhão e liberdade em um campo de disputa pelo poder, por causa de pessoas movidas pela ganância sedutora que se enganam a si mesmas na busca ávida pela satisfação dos seus próprios interesses. E Mateus, no capítulo 5, versículo 6,
Jesus disse que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa afirmação de Jesus é uma comprovação da falta da justiça verdadeira por parte da religião judaica no seu tempo, dominada pela hipocrisia, que não atendia às necessidades daquelas pessoas que faziam parte de um grupo com o qual todos os dias Jesus se encontrava. Era essas pessoas, impedidas de usufruírem dos benefícios como cidadãos no meio de uma sociedade corrompida pela injustiça, esquecidos pela religião impregnada de iniquidade, que Jesus falava todos os dias nos encontros que tinha com elas. Essas pessoas faziam parte da multidão oprimida, que não tinha condições financeiras de pagar pela justiça, quando apresentavam aos juízes iníquos que se deixavam subornar, apresentavam eles as suas causas, juízes estes apoiados pelos líderes judeus, comprometidos com a corrupção. E quando Jesus fala da satisfação da fome e da sede de justiça aos que são privados dela por parte de quem deveria suprir essa necessidade, nós podemos incluir neste contexto uma parte da igreja institucional que, à semelhança da liderança religiosa da época de Jesus, estava influenciada pelo mundanismo, pendendo para uma justiça tendenciosa. Os escândalos de corrupção nos quais têm se envolvido muitos líderes evangélicos no nosso país confirmam isso. Ainda que em outro tempo eles tenham desempenhado papel importante na missão da igreja, agora o que vemos, infelizmente, é o resultado da própria armadilha que a sedução do poder e da ganância lhes armou. E assim, eles foram seduzidos pela ganância, caíram na armadilha e foram transformados em usurpadores da fé. Infelizmente é o que temos visto acontecer também com alguns representantes da liderança evangélica no nosso país, com o surgimento de um escândalo atrás do outro que leva a uma corrupção. No texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 que lemos, a exortação é para que não seja abandonada a confiança, pois ela resulta em galardão. Esse galardão não é concedido pela justiça que o cristão pratica, mas pela confiança em Deus, pois o que sabemos é que não há um justo sequer. E Romanos capítulo 3, versículo 10 fala sobre isso. E o que é a confiança senão a própria fé em Jesus? O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, entendemos que quem vai alcançar o galardão são as pessoas que confiam na justiça que provém da fé. Por isso que, mesmo respeitando as autoridades constituídas neste mundo, seja na igreja, seja na sociedade, não podemos lançar a nossa expectativa de satisfação de justiça nestas autoridades. E isso significa maturidade de quem não quer desanimar-se com o óbvio. E o que é o óbvio para quem coloca a sua expectativa na satisfação de justiça nas autoridades? O óbvio é nada mais do que a decepção com a negligência e a distorção da justiça por parte de quem deveria fazer justiça. Ou será que podemos pensar que jamais a justiça condenará quem faz o bem? Se você pensa assim, quero convidar você a ler comigo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 37 a 39, e o texto vai nos dizer o seguinte:
Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A reação de Jesus diante do seu julgamento, primeiro prisão, depois julgamento, condenação e morte, comprova que ele não colocou a sua esperança naquela justiça que ele sabia ser corrupta. No versículo 36 aprendemos que temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. A questão é que pensamos que, fazendo a vontade de Deus imediatamente, damos de cara com o cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida logo ali na frente. Como se você pedisse ao seu filho, garoto, a sua filha, para fazer alguma coisa e promete lhe dar uma nota de R$10. E correndo, aquela criança vai e quando retorna até você, o que ela quer encontrar? A nota de R$10 na sua mão para lhe dar. Você cumprindo a sua promessa, sendo que no caso da promessa de Deus para a nossa vida, mesmo depois de tendo nós feito a vontade de Deus, o que a Bíblia nos diz é que necessitamos perseverar em fazermos a vontade de Deus para que alcancemos a promessa. E quando o nosso foco não está na fé, passamos a viver na dependência das pessoas que pensamos ter a capacidade de facilitar o nosso caminho para o cumprimento da promessa de Deus em nós. E daí vem a frustração. Precisamos nos lembrar que a promessa nos foi feita pela fé. Deus nos fez a promessa. E ainda que não haja quem nos facilite o caminho, ou pelo contrário, haja quem com condições de nos ajudar, mesmo assim está determinado a nos prejudicar na caminhada, o mesmo Deus que nos inspirou a fé pessoal nos dará a capacidade para mantermos firmes o nosso propósito legítimo que Ele colocou no nosso coração. A fé que você tem, tenha em si mesmo diante de Deus, mantendo a sua convicção acerca de todas as verdades espirituais comunicadas pelo Espírito Santo ao seu coração. Compartilhe com pessoas dignas os seus objetivos, ouça os seus conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria, assim a Bíblia diz, mas esteja preparado para absorver tudo sem se deixar demover do que você tem certeza que foi gerado pelo Espírito em seu coração, para que depois não culpe também as pessoas por absolutamente nenhum de seus fracassos, como também o seu sucesso será resultado da sua postura diante do que Deus tem proposto para a sua vida e para o seu ministério. Isso significa dizer que o maior responsável pelo cumprimento ou não da promessa de Deus em sua vida não são as pessoas e nem são as injustiças que possam ser praticadas contra você, mas você mesmo, quando deixa de se guiar pela fé pessoal. Com humildade, mantenha sua postura, sabendo do que muitos que duvidam da sua convicção continuarão firmes no propósito de embaçar a visão que Deus deu a você, esperando lá na frente para ver o seu fracasso. Não é a eles que você tem que responder nada, mas a sua própria consciência diante de Deus, como alguém impulsionado a viver pela fé e não pela justiça. Porque se você viver pela fé, a sua própria fé não permitirá que você se distraia com a prática da injustiça que cometerem contra você. Porque a sua visão não estará nos homens que cometem a injustiça, mas em Deus que lhe sustenta para a manifestação da justiça pela fé nele. Ainda
dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. É o versículo 37 nos falando, quem virá? Aquele que disse que é feliz quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Aí está a justiça que provém da fé, e não o contrário. Esse pouco tempo que falta para ele vir, e ele virá, pode parecer para nós longo demais. Porém, nada comparado, meu irmão, minha irmã, ao que nos está preparado, que é a eternidade com Deus, onde seremos plenamente satisfeitos com a manifestação da justiça de Deus, que provém da fé perseverante, que gera galardão, que gera recompensa. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé como dom de Deus aguçou em Abacuque o seu entendimento para ouvir e acreditar na palavra de Deus, tão rara nos seus dias. A fé da qual estou falando não tem a ver com as afirmações que por vezes ouvimos de certas pessoas. Eu também tenho fé. Porque o fato de sermos religiosos não nos outorga a fé, mas só o relacionamento pessoal com Jesus, de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, desperta em nós a fé pessoal. E a igreja tem participação nisso? Nessa fé pessoal? Sim, como meio de comunhão, oportunidade de partilharmos a fé com outros irmãos, mas não como fonte inspiradora da fé. Não é a igreja que inspira a fé. Quem inspira a fé é o Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo, se referindo ao próprio ambiente da igreja, afirmou na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos. E quando ele disse isso, não foi em relação aos de fora, mas se referindo inclusive às pessoas que até ocupavam cargos de liderança na igreja e se tornaram seus adversários, se opondo aos interesses do reino. Pode soar estranha a minha pergunta, mas o que é mais importante na relação que cada um de nós temos com a igreja? Para você, é a fé ou a justiça? Você pode responder que fé e justiça devem andar juntas, e isso é verdade. Mas e quando houver algum desencontro entre fé e justiça na relação entre os irmãos, o que deverá ser prioridade? Afinal, como eu já disse, a igreja é um ambiente afetado pelo mundanismo, que faz com que o conceito de justiça se distancie da justiça pela fé. Para você entender melhor, eu quero ler o texto, citar para você 1 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 8, que diz: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas, continua falando o apóstolo Paulo, já é completa derrota para vós, para vocês, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto por eles levarem ao tribunal de incrédulos causas terrenas, e os repreende por também não haver entre eles nenhum sábio que pudesse julgar a questão de modo a evitar a exposição da igreja ao mundo ou ao escândalo. A impressão que eu tenho é que a igreja tem desperdiçado muito do seu pouco tempo que lhe resta, porque aquele que há de vir virá e não tardará,
A igreja tem desperdiçado muito do seu pouco tempo que lhe resta aqui na terra e até muito dos seus recursos financeiros, reivindicando a justiça para assuntos que nada têm a ver com negócios do céu. Sim, são demandas na igreja que estão ligadas à defesa de casos de pessoas que se sentem prejudicadas na sua honra na igreja, que é um ambiente onde quem deve ser honrado é Jesus. Em relação aos coríntios, Paulo diz que só o fato de haver demanda entre eles já é uma derrota para a própria igreja. E aí é que a sua fala nos faz compreender entre fé e justiça o que deve ser prioridade na relação cristã. Ele perguntando aos irmãos por que, em vez de eles buscarem a justiça, não sofrerem o dano da injustiça, assumindo os que assim se sentem prejudicados, o dano. Não se iluda você, meu irmão, minha irmã. Tal como foi no tempo de Abacuque, quando viveu no meio da corrompida tribo de Judá, representante do remanescente povo de Deus, como também no tempo de Jesus, que combateu o terrível sistema religioso da sua época, e no tempo do apóstolo Paulo, que nem mesmo a igreja que ele fundou permaneceu firme na fé. Se você depender do testemunho da igreja atual, e falo em relação a todas as denominações, inclusive incluindo muitos dos seus líderes, pastores, você não fica em nenhuma delas. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus que lemos. Interessante o pronome possessivo nesse texto, meu justo, usado para se referir ao justo de Deus segundo a fé. Por mais romântica que pareça a nossa relação com a igreja, devemos ter maturidade para enfrentarmos situações que muitas vezes julgamos injustas dentro da própria igreja, sabendo que a nossa permanência na caminhada com a igreja neste mundo é sustentada pela fé e não pela expectativa de justiça que não será plenamente satisfeita neste plano terreno. Para mim, meu justo, segundo o texto, define aquele ou aquela que espera em Deus e que sofre o dano, avaliando que o mais importante é a preservação da sua fé. Não é isso que acontece muitas vezes quando nós enfrentamos situações que consideramos que não vale a pena a gente discutir, a gente brigar. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá porque eu vou cuidar da minha fé. Sim, muitas questões, quando você quer reivindicar a justiça, acaba prejudicando a sua fé. Claro que sempre haverá os que se ofereçam como advogados das causas dos injustiçados, que vão dizer: você não pode perder, não abra mão dos seus direitos, busque a justiça. Quando surgir alguma situação oportuna para expor a igreja ao escândalo e mostrar aos de fora o quanto nós somos falhos na nossa relação como irmãos ávidos por justiça, mas sem fé. Versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja que o que conserva a alma é a fé e não a expectativa de justiça, de tal maneira que nem mesmo a injustiça é capaz de fazer retroceder quem consegue resistir à fome e sede de justiça até a manifestação daquele que há de vir, Jesus Cristo, o justo, Senhor da igreja, que fará cada um estar no seu lugar naquele grande dia. E ao final de tudo, mesmo que todas as suas expectativas se frustrem, diz Abacuque que a sua
motivação para continuar firme como justo que vive pela fé está nisto, como ele escreveu no capítulo 3, versículo 17 e 18 do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira menta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, que você conserve no seu coração essa palavra de fé. E pense na sua caminhada com esta igreja que você escolheu para servir ao Senhor, na perspectiva de justiça pela fé. Não justiça segundo o conceito mundano, tendenciosa. E mesmo as injustiças, elas não impedirão a promessa de Deus na sua vida. Depende de você e como vai colocar-se diante dessa situação, cuidando do seu coração. Eu quero orar pela sua vida, para que as suas expectativas estejam no Senhor e a sua fé pessoal na relação com o Espírito Santo ela seja renovada, ela seja fortalecida e você ame a igreja no lugar que Deus colocou você para servi-lo, a ela se dedique e fuja de qualquer armadilha possível para expor a sua igreja ao ridículo, ao escândalo perante aqueles que na verdade nós precisamos alcançar para Jesus. Que não tenhamos receio de mostrar nossos defeitos, mas que as nossas qualidades elas vão superar de tal forma os nossos defeitos que consigamos manter o vínculo da comunhão. Que Deus nos ajude para que não corramos o risco da igreja de Corinto ser chamada a atenção por Paulo pelo simples fato de haver demanda entre os irmãos. E que os propósitos do reino, aquilo que implica para a eternidade, seja o que mais nos mova o coração para gastarmos o nosso tempo, nossa saúde, nossos recursos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação do teu Espírito, obrigado porque o Senhor, antes mesmo da igreja, já tinha colocado no nosso coração a fé, que na nossa caminhada com os irmãos tem sido amadurecida. E quantas vezes a nossa fé, Senhor, ela é abalada por causa do senso de justiça viciado do mundo, em que nós reivindicamos direitos, em que nós não aceitamos perder, não assumimos o dano, o prejuízo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos livre da mesquinharia e da defesa da nossa honra, enquanto que o teu nome e o teu evangelho estão sendo escandalizados. Restaure em nós um espírito reto e inabalável e desperta em nós o profundo amor por Jesus. E que, a exemplo da experiência de Abacuque, ainda que todas as coisas, Senhor,
na nossa comunhão com a igreja, venham negar as nossas expectativas, nós continuaremos crendo que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja é uma comunidade acolhedora de homens e mulheres que estão em constante transformação, dentre os quais nós estamos também. E que, no que depender de nós, possamos defender a nossa comunhão, nosso vínculo com os irmãos na nossa igreja, a fim de que os que estão de fora sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, vendo em nós a cumplicidade, o compromisso, o respeito, o amor e a dedicação uns aos outros, como família na fé que somos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê a você uma semana cheia da graça. Em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigado por você estar aqui comigo. Esse vídeo será colocado lá no meu canal no YouTube. Peço que você compartilhe, se abençoa a sua vida, com pelo menos 3 pessoas. Se inscreva no canal lá no YouTube, dê lá o seu like, faça seus comentários e vamos fazer chegar a mais pessoas a palavra de Deus. Eu sei, tem muitos homens e mulheres de Deus que já estão na caminhada há muito mais tempo do que eu, e eu acredito que Deus, Ele pode nos levar além. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus, que as suas expectativas estejam no Senhor. Amém.